Fala aí, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Isso aí, está começando agora mais um CriaSteps. Aqui nesse quadro a gente te ajuda a melhorar a forma de desenvolver seus personagens, a sua história, a sua trama e destrinchar algumas famosas também, para te dar alguns exemplos. Hoje nós vamos falar sobre algo fundamental, tá? Nós vamos falar sobre como desenvolver conflitos para a sua história. Então, ó, basicamente, a gente sempre fala, né, que a gente dá uns exemplos, cita bastante o que é, no caso hoje, conflito, vamos falar sobre o que é conflito, dar alguns exemplos para vocês entenderem como foram aplicados em histórias de sucesso, né, e como você pode remodelar para a sua história, tá? Então é basicamente uma mini aula que a gente vai passar aí, então você já pega aí seu lápis, caneta, borracha, papel aí, ou abre o Word e vai anotando aí, beleza? Eu acho que o primeiro passo, o primeiro ponto pra gente já chegar com chave de ouro o filme é assim: criador, criadora, se quer ter uma boa história, tem que ter conflito bom. Não existe história sem conflito. Quando a gente vai consumir algum tipo de entretenimento, seja um quadrinho, um curta-metragem, um cinema, um teatro, seja o que for, mas a gente quer ver uma retratação da nossa vida, né? Não da nossa vida, digamos assim, mas uma metáfora pelo que a gente chama de vida. E a vida humana é conflito. Ninguém está 100% bem e tem absolutamente tudo o que quer. Não existe isso. Não. E nem mesmo os bilionários. Às vezes os bilionários conseguem tudo o que querem, financeiramente, materialmente, mas às vezes o emocional deles não está no melhor estado. E sempre tem alguma coisa que a gente está querendo buscar, algum desejo nosso para ser expresso, e tem conflito para conseguir esse desejo. É isso que faz a história ser grande, o conflito que ela tem. Todo mundo vai assistir um filme, ler um livro para ver problema. Exatamente. Ver as pessoas tentando superar esses problemas aí. E isso, agora você falou um ponto. Ver como que a pessoa, né, o caso, o protagonista, vai superar, vai conseguir ou não o que ele quer. Isso aí. Você quer ver o como, né? Exato, Então, você não quer assistir um filme onde não há nada para ser feito, nada para se resolver, né? A história continue como começou. Você quer, assim como nós falamos sobre protagonistas, você quer ver uma transformação, seja ela positiva ou negativa. Né? Que aí você entra, falando num ponto legal, independente do gênero que a gente veja, se você pegar comédia romântica, você já está na tua cabeça, se você gosta, já assistiu muito, que a probabilidade do casal ficar junto é muito grande. Você já sabe que provavelmente, no final do filme, o casal vai ficar junto. A diferença, que é o que você quer saber, é como. Por isso que o spoiler é matador, porque você sabe o como. Você já sabe o que. O casal vai ficar junto. O bandido vai morrer num filme policial. O herói vai ganhar do vilão. Você já sabe o que vai acontecer. Que é uma convenção daquele gênero. Ou seja, é uma coisa que já está... É uma coisa simbólica daquele gênero. Mas você não sabe como vai ser para chegar até lá. Então você vai assistir o filme para ver como. É o como que a gente gosta. A prova máxima de como é importante o como, né, na história é porque teve um show nos anos 80 e 90, não me lembro exatamente a década, fez muito sucesso, que se tratava só de como, que se chamava MacGyver. Todo mundo sabia que ele ia se dar bem no final, mas a ideia era como que o MacGyver vai fazer aquilo. Como que ele vai criar a solução. Isso. Então é para você ver como ele atrai, né? Você, como é que eu falo, assiste um filme de herói sabendo que eles vão vencer. Né? Quem assistiu a série do Punisher, Demolidor, vocês sabem que vai dar certo, mas a série inteira falando como é que eles vão conseguir derrubar o Wilson Fisk ou a máfia, né? Então, basicamente é isso aí. Então, juntando até com a nossa introdução, em cima desse como, você tem que entender, antes de você começar a criar conflitos e tal, por mais que você tenha uma ideia, eu gosto daquele personagem, esse é meu protagonista, esse é meu antagonista, antes de você colocar a história de fato em conflito, você tem que entender qual que é a mensagem que você quer passar com a história. Exatamente. Né? Para você poder colocar conflitos que condizem com a mensagem, né? Que empurrem a trama para frente. Então, você tem que entender o que você quer passar com a história. Tem 3, né, que a gente selecionou como principais
mensagens de uma história, e eles são o seguinte: a primeira é mostrar uma maneira de viver. Então você vai criar uma história para, em cima do seu protagonista ou em cima do núcleo que você criou ali, né, do desenho de elenco, você mostrar a maneira como eles vivem, e que pode ser uma maneira de se interpretar a vida, né? De se viver a vida. Então, principalmente, a gente fala muito de exemplos de heróis porque é o que nós criamos, né, na Prod, na nossa editora. E numa história de herói, basicamente, 90% das histórias resume a mostrar uma maneira de viver que é em cima dos valores do herói. Isso. Né? Então você mostra o Superman lutando contra o bem, o Capitão América, no nosso caso o Gatuno, mostra, né, o Chacal, que são maneiras como eles pensam sobre o mundo e que talvez possam ser uma maneira como você pensa. Né? São as mais clássicas. A segunda opção seria mandar uma mensagem mostrando como as outras pessoas vivem. Então mostrar diferentes visões. Geralmente quando você vê documentários estão muito fortes nisso, né? Mostrar comunidades pobres em alguma região do mundo, para mostrar para você outras realidades, talvez passar uma mensagem forte para você. E a última é aquele, quando eu falei até dos heróis, que 90% era mostrar uma maneira de viver, talvez os outros 10% estejam nesse, que é levantar questões sobre a sociedade, sobre a maneira como a gente vive. Eu digo 10% porque no ramo de heróis você tem uma ou outra história que quer falar sobre um sistema político, sobre alguma coisa assim. Com certeza. Então você tem um Watchmen, um Cavaleiro das Trevas, mas é minoria. Essas histórias de levantar questões são aquelas histórias que vocês às vezes saem do filme entendendo que se tratou de uma metáfora sobre um sistema político, uma metáfora sobre uma questão social e por aí vai. Então, são 3, em geral, mensagens que você quer passar para o seu espectador e você vai usar da sua trama, da sua plot, né, para como é que fala assim, dar uma roupagem em cima do tema que você quer. Né? Então, a gente teve, como eu falei, você pode usar heróis para passar uma maneira de viver, como você pode, se você estiver falando sobre honra, é uma maneira de viver, você pode falar sobre Velho Oeste, você pode falar sobre... E é interessante aqui o que você está falando de falar a maneira de viver, tal, ela vai ser muito definida a partir do gênero que a pessoa escolher, né? Sim. Por mais que diversos gêneros possam carregar a mesma premissa de filosofia e tal, elas vão ser pautadas de uma forma diferente. Por exemplo, a maneira de viver de um filme de comédia, desses tipo, comédia juvenil, de high school, tipo American Pie, é diferente de uma maneira de viver se você for fazer um filme de era medieval. Entendeu? Sim. O gênero, ele muda muito isso. E é interessante isso que você falou, porque o gênero é extremamente importante para que você depois consiga colocar uma dessas premissas que o Roger falou, e você já vai ter um caminho muito mais definido sobre o conflito. A partir do gênero você vai determinar o conflito. Eu acho que isso que você está falando até entra no que você falou anteriormente do como. Você pode ter uma mensagem que é ensinar as pessoas a viverem de maneira mais leve. Sim. Como você vai fazer isso numa história medieval de um jeito, numa história cyberpunk é de outro. Com certeza. Né? Então a maneira como você vai abordar a sua mensagem muda com o gênero, né? Com certeza. Então a gente, claro, vai falar sobre alguns exemplos aqui, mas essa questão, como o Marco falou, serve para qualquer história que você estiver fazendo. Eu acho que é exemplo clássico, assim, se você pegar Coração Valente, que eu acho que é um filme que eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme. É uma maneira de viver. Qual é a maneira de viver que ele busca? A liberdade. É uma maneira de viver. Medieval, mas Agora, se você pegar American Pie, é uma maneira de viver. Uma maneira de viver na esbórnia, no álcool, no sexo, na bebida. Agora, aí que tá. Você pode julgar uma maneira de viver ou outra, mas é aí que tá. A história não tá falando pra você julgar ou não, ela só tá te mostrando o fato. Isso aí. Um que é uma maneira de viver livre, o outro que é uma maneira de explorar, sei lá, a jovialidade dele. E aí que tá, o gênero muda, né? O gênero totalmente muda, porque se você pegar Coração Valente, ele entra como o quê? Drama, aventura? Eu acho que é um drama ali, né? E aí se você pegar American Pie, é uma comédia. Então, o nível de conflito é diferente, porque vamos pegar esses dois exemplos. William Wallace
ele quer ser livre. Então, a liberdade pressupõe que o cara vai ter que ir para a guerra para ser livre. E o antagonismo vão ser os exércitos inimigos. E o antagonismo de um American Pie é as situações sociais até ele conseguir transar. Sim. Ou até ele conseguir a bebida ou dar festa. Ou seja, os pais não deixam ele sair, ou ele não tem o dinheiro, ou ele não tem a lábia para chegar na mina. Às vezes são conflitos dele. Mas no William Wallace é um conflito também dele, mas de uma forma abordada diferente, e um conflito externo que seria as forças do antagonismo. Então, definindo o gênero e definindo a premissa que o Roger citou, você já vai conseguir definir o antagonista da história, né? Que vai ser totalmente diferente de um antagonista de high school para uma era medieval. Não, a importância, a importância do gênero é tamanha, porque mesmo a mesma mensagem, como a gente falou, ela é tratada de forma diferente, e vão ter gêneros que são para um tipo de pessoa e vão ter gêneros que são para outro. Exato. A pessoa, por exemplo, você tem duas histórias que tratam sobre liberdade de certa forma. A primeira, a do William Wallace, né, que é o Coração Valente, que o Marco falou, e a outra é V de Vingança, que é contra um sistema autoritário, totalitarismo. Então você tem duas mensagens que são valorizando a liberdade, uma maneira de viver de forma livre. Uma abordada como um drama, né, uma história. Tem muito mais honra. Muito mais honra, sim. Do William Wallace do que do V de Vingança, que já está no título. Que o cara quer. Sim, exato. Então você vê como o seu gênero vai dialogar com certas pessoas, né? Então às vezes você quer passar uma mensagem, mas não definiu ainda seu gênero, aí que tá a chave, você vê quem você quer conversar. Sim. Com quem você quer conversar. E não adianta querer agarrar todos os públicos. Isso é um erro que a gente acaba cometendo, viu, como criador. Você tem que definir o teu público e não pensar nessa gama de não, só poucas pessoas vão ver esse tipo de coisa. Não. Você tem que agarrar o teu público e fazer o melhor que você pode por ele, sem querer agradar todo mundo, que nem Cristo conseguiu fazer isso. E nós autores também não vamos conseguir. Você tem que definir para quem é a tua história, o teu público. Tá? Não caia nessa de querer agarrar todas as bolas, que no final você acaba ficando sem ninguém. Mesmo dentro de um gênero, você não vai agarrar todo mundo. Você vê, nós, como eu até falei, nós estamos criando um gênero de super-heróis, a Prod, e tem gente que gosta de super-heróis que não vai gostar. Exatamente. E como tem gente que gosta, vai gostar. Então, dentro do próprio gênero, então, tem pessoas que você vai conseguir alcançar e tem pessoas que não. Né? O problema está nisso aí, você tentar englobar a galera. Exatamente. Aí. Mas realmente, então, como o Marcão já deu até um início, nós temos alguns tipos de conflitos, né? Para você começar a elaborar. Se quiser, quer que eu falo? Basicamente, a gente tem 3 tipos de conflitos, galera. Então vamos lá, e aí a gente traça uma metáfora até para a nossa vida, que é uma coisa que a nossa vida é uma própria história, né? Nós somos o protagonista da nossa história. Então, o primeiro conflito que eu aposto com todo mundo, que todo mundo tem um pouco, é o conflito interpessoal, o conflito interno. São as nossas emoções, que a gente migra de emoções. Então, por exemplo, acontece uma coisa que você quer muito, você fica eufórico, alegre. Acontece uma coisa que você não gostaria que acontecesse, você fica muito triste e ressentido e com raiva. O nosso protagonista e o nosso desenho de elenco, os coadjuvantes da nossa história, eles ganham muito mais se vocês conseguirem traçar isso para a personalidade de conflito interno do teu protagonista. Vamos lá. O Batman, um exemplo muito fácil da gente entender. Uma criança que perde os pais no beco e vê o ladrão atirando no pai e na mãe a queima-roupa, e o ladrão vai embora e às vezes rouba a carteira, aquilo cria um trauma na pessoa que quem não passou por isso não consegue entender. Mas a gente consegue se familiarizar em empatia pelo nível de dor que é perder um pai ou uma mãe. Todo mundo já perdeu um avô ou uma avó, ou um pai ou uma mãe algum dia. Infelizmente, todos nós vamos perder. Até quem não perdeu consegue imaginar como seria o mundo sem. Como seria o mundo sem. Então, a gente consegue traçar essa empatia de uma forma pouco assim, não do tamanho que é para uma criança que realmente perdeu. Aquilo ia criar um trauma numa criança absurdo.
E se tiver algum psicanalista e vocês conhecerem alguém, vocês vão ver que com certeza ia criar algum trauma. Esses são os conflitos internos da pessoa que ela nunca mais vai conseguir não reviver aquilo. Tá? É um conflito interno que o protagonista, o Bruce Wayne, né, que carrega o manto do Batman, ele vai carregar pro resto da vida. E é aí que entra, sempre nos filmes dele, ele tem alucinações, né? Com o pai, com a mãe, nos sonhos, fica sonâmbulo, que é um trauma na infância que ele vai carregar para sempre, um conflito interno para sempre. Então é um conflito interpessoal. O próximo conflito, a gente sobe o degrau, que é o conflito pessoal, ou seja, de pessoa para pessoa. Então, na nossa vida, às vezes a gente tem conflito com um colega de escola, um conflito pessoal de uma namorada com você, um namorado com você, está se dando bem, uma ex-namorada, um ex-namorado, um professor que está te ferrando, não te dá nota como você gostaria, às vezes a culpa é sua, às vezes a culpa não é. O cara do trabalho está tentando tirar. Às vezes o cara do trabalho, teu chefe, os teus pais não te deixam sair, ou seja, um conflito pessoal, de pessoa para pessoa. Novamente do Batman, um conflito pessoal, matador pra gente entender. O Batman contra o Coringa. O Coringa quer destruir a vida do Batman, de Gotham, e o Batman não quer impedir isso. É um conflito de pessoa para pessoa, tá? Basicamente é o que todo mundo vive. E o próximo conflito, que é o maior, é o conflito social, o conflito externo. Algo de forças externas a você e a uma pessoa acontece. Vamos lá. Se você é negro e já sofreu racismo, então é um conflito externo a você, não é de pessoa para pessoa, é uma sociedade. Se você já conheceu alguém absolutamente miserável, de pobre, e aí tem o conflito externo de não ter acesso a camadas da sociedade. Se você falar em guerras como os refugiados da Síria, conflito externo, uma coisa que está além do que eles conseguem controlar, que é um governo, uma ditadura, Coreia do Norte. E o Batman, o conflito externo dele são as forças ocultas de Gotham City, ou seja, vários vilões, a criminalidade totalmente impulsionada em Gotham City, em que ele tem que tentar controlar, mesmo ele sendo um humano, uma pessoa só, um conflito externo. Esses 3 níveis de conflitos, que são uma metáfora pelo que a gente passa na nossa vida, engrandecem absurdamente o nosso protagonista. E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês conseguirem colocar os 3 conflitos no teu personagem, assim como o Batman e os autores conseguiram, a tua história tende a conseguir muito mais público do que se você colocar somente um ou outro. Isso é uma dica, não é uma regra, tá? Que você segue se você quiser, se você achar que a tua história lida bem com isso, e aí você vai conseguir muito mais público do que colocar somente um conflito. Não quer dizer que não existam boas histórias com um só nível de conflito como o interpessoal, né? O conflito interno. Basicamente são esses tipos. É legal assim, o Marcão já entrou citando Batman e foi bacana, não porque nós temos uma editora de heróis, mas porque você entende uma coisa. O Batman, ele vende muito, né? Não tem, acho que, um lugar no mundo que não sabe quem é o Batman, né? E ele é um dos personagens, vamos dizer assim, top 3, sendo muito generoso, mais completo dos quadrinhos. Sim. Né? Ele tem os 3 conflitos, como o Marcão falou, e tem uma franquia incrível. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem. Olha como os conflitos que o Marcão citou, interno, pessoal, externo do Batman, são exatamente, como é que eu posso dizer? Eles completam perfeitamente a mensagem que a franquia Batman quer passar. Então, o que a franquia quer passar? É uma maneira de viver contra o crime, sem crime, onde haja paz, você lutar contra o crime, para que não, no caso do Batman, não ocorra o que aconteceu com ele. Né? Que as pessoas percam seus entes queridos e tal. Todos os conflitos que o Marcão citou vão de acordo com esse propósito da história do Batman, que é evitar o crime, combater o crime. Então, o conflito interno que o Marcão falou, dele ter esse trauma, tal, é algo que vai acionar nele sempre a necessidade dele ser esse herói. Né? Então, o trauma está lá para sempre dar
voltar no motivo pelo qual ele se tornou o Batman. Sim. Né? No externo, no caso dos conflitos externos, são a criminalidade, são os vilões, são quem ele vai enfrentar para conseguir chegar ao mundo sem crime, que é o propósito dele. E o conflito pessoal, que é o Coringa, vai ser o antagonismo direto, né, principal, para ele conseguir ser quem ele quer, conseguir chegar nesse mundo sem crimes. Então, nenhum conflito foi jogado por jogar, para deixar a história mais bonitinha. Não, todos são colocados estrategicamente para movimentar as histórias do Batman aonde ele quer chegar, onde o protagonista quer chegar, onde a mensagem quer chegar, que é no mundo sem crime. Boa. Né? Então, o que acontece? Essas histórias, quando a gente fala, né, esses 3 conflitos, eles sempre têm um poder maior, uma potência maior, quando você consegue jogar temas mais relacionados a valores e crenças, né? Então, de novo, voltando no Batman, por que ele é tão forte? Porque você lutar contra o crime, acreditar no bem, isso é um valor. Né? Sempre que a sua história lida com valor, ela tem mais força. Por isso que as comédias românticas, em geral, tendem a ser menos marcantes do que filmes que envolvem valores e crenças. Porque, por mais que existam valores de amor, carinho e tal, as comédias românticas não lidam com coisas profundas, né? Elas não vão no interior, no problema. Claro, as que vão marcam mais. Né? Quando você consegue tocar em pontos que são mais delicados da nossa psique humana, vamos dizer assim, você toca mais profundamente na pessoa que está assistindo. Então, por exemplo, comédias românticas mais simples, eu digo, não pode dizer bobinhas porque são gêneros, né, cara? Então, as comédias românticas que tem uma coisa mais simplona, por exemplo, aqueles Como Perder um Homem em 10 Dias, essas coisas, elas não ficam tão marcadas na nossa mente porque elas não envolveram valores nossos. Quando você fala até mesmo de um Batman, ele já envolve mais valores. Sim, com certeza. Né? O que também não quer dizer que o autor não possa se destacar criando esse tipo de gênero. Sim, é um gênero que, por mais que ele seja mais básico, né, mais simples, muita gente mesmo gosta de simplesmente sentar e não precisar pensar no filme. Deixar rolar. E deixar rolar simplesmente para entreter. Tem muito você ver nisso. Tem um cara que ele tem parte forte nos filmes que ele participa, na parte de criação, que é o Adam Sandler. Sim. E nenhum dos filmes dele cabeça, ou uma comédia que faz você pensar. Ele fez um cabeça ultimamente que eu não cheguei a ver ainda. Mas eu digo assim, ele ficou marcado pelo gênero comédia que ele desenvolveu. Pastelão. Né? Que todo mundo fala que ninguém provavelmente lembra, que nem a gente falou uma vez, ninguém lembra o nome de personagem de um filme do Adam Sandler que ele fez. Você sabe que é o filme do Adam Sandler. Ele gerou esse gênero. O nome do personagem dele ninguém lembra. É o filme do Adam Sandler. Então assim, ele gerou esse nicho dele aí, dos filmes do Adam Sandler, e você não pode achar que o cara é pior ou melhor disso, né? Ele está fazendo filmes que são de um gênero. A questão é, quando você quer realmente marcar, pôr uma mensagem de forma mais profunda, aí sim você precisa entrar em valores. Mas como o Marcão falou, primeiro você tem que ver se a coisa cabe na sua história. Não adianta o Adam Sandler do nada começar a fazer filmes falando sobre psique humana e tal. Nessas comédias que ele faz. Se não couber, não precisa fazer, né? É verdade. Cara, isso é muito real, né, velho? Ninguém lembra, velho. Tô tentando lembrar aqui, não lembra, velho. Pra você ter uma ideia, eu lembro de um nome de um filme que ele fez, que é Eu Declaro o Marido de Larry, mas o Larry é o gordão. É o gordão. Não é ele. Eu acho. Mas ele não... Você não lembra. É verdade. Não tudo. Mas você vê como que é, né? A força do cara, ele vira o próprio personagem. Vira o personagem, né? Isso é só uma dica fora do tema, mas é interessante. Quando você domina um gênero, um tema, para você se destacar nele, porque você vai ter muito mais prática. Então, para você ser lembrado nesse gênero, é muito melhor que você foque nele e fale, eu vou destrinchar esse gênero de cabo a rabo, como o Tarantino faz nos filmes dele e como o Adam Sandler fez. E quando ele faz um filme cabeça, que eu não vi, então não posso falar, mas pode ser um filme muito bom, em que ele não vai ficar marcado. Ele já tem a premissa do filme dele, do clique, sim, sabe? Sim. Os filmes pastelão dele, né? Tanto que ele fez esse filme, falaram que ele foi muito bem, que o filme é muito bom,
mas ainda assim se referem a... Você viu que o Adam Sandler mudou de gênero, foi para outro tipo de filme, porque ele ficou enraizado naquilo. Né? E o Clique, cara, é um filme que eu adoro, tem uma mensagem muito boa e não perde o pastelão. Né? O Adam Sandler se destaca por esse tipo de gênero. Então, é uma dica para vocês. Se vocês quiserem explorar vários gêneros, vão à frente, não tem problema. Mas se vocês quiserem se destacar em um e focar nele a fundo, destrinchar ele ao máximo, a tendência, não é uma regra, mas a tendência é que você acabe conseguindo recriar muita coisa nele e se destacar nele. Né? Tem um exemplo, você vai lembrar melhor do que eu, do Velhinho do Sushi. O Velhinho do Sushi, documentário fantástico, que eu acho que é Gyros... Cara, eu ponho aí na tela, mas é um documentário da Netflix que fala sobre sushi, um velhinho japonês, que ele quis masterizar fazer sushi. Ele só fez sushi, o restaurante dele é só sushi. Não é tipo, ver um temaki, não. Não, só sushi. Eu recomendo muito vocês verem esse, que é atingir a excelência naquilo que você faz. É fantástico. Não, e assim, você fala, então ele fez um restaurante de sucesso. Não fez. É Leonardo DiCaprio que vai no restaurante do cara, gente... Beckham, Obama, é só os caras ferrados. Pra comer sushi. $1.000 pra você entrar, só isso. E tem fila de espera. Fila de espera. Então, às vezes a gente se limitar naquele sentido, né? Eu tenho várias bolas vindo pra mim na queimada, eu vou tentar agarrar uma só, que é um gênero só que eu quero dominar, e eu vou masterizar ele totalmente. A gente definiu o nosso, porque a gente tem a editora de quadrinhos de super-heróis. Nível Marvel, DC. A nossa premissa é essa, a gente quer masterizar isso. E não que a gente não goste de um filme de policial, um filme de guerra, um filme de comédia, pastelão. Não é isso, mas que a gente quer definir o nosso gênero com isso. Sim. Mas uma vez que você sabe o conceito do roteiro, a estrutura dele, você cria qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. Tá? Aqui a gente só está falando de uma premissa de você conseguir remodelar o máximo que você puder o gênero que você escolheu. Então eu espero que pelo menos nessa primeira parte aí tenha dado para entender bem sobre você desenvolver um propósito para sua história, ver o que você quer passar como mensagem e aí começar a ver os conflitos que os seus personagens vão poder ter, os protagonistas e os coadjuvantes e por aí vai, o que eles podem ter de conflito que vão impulsionar a trama para chegar na mensagem que você quer passar. Para você não ter coisas que ficam perdidas, né? Tipo, você vê um cara... A pior coisa que tem, eu acho, é você começar a colocar conflitos que não fazem sentido com a trama. Né? Você começar a falar assim, por que esse cara está sofrendo por isso? Não vai levar a lugar nenhum, né? Então, geralmente, quando isso acontece, é uma das coisas mais fáceis de quem está assistindo, de quem está lendo, perceber o que aconteceu. Não de fato técnico, ele não vai saber que, esse conflito interno não deveria estar aqui. Mas ele percebe que tem algo ali errado. Ele fala, isso aqui não faz sentido, né? No meio da história. Então, é só se policiar para lembrar. O protagonista move para frente e nunca variar tanto assim de ideia. E aí, como a gente falou, a gente acaba colocando alguns exemplos, né? Para a gente poder dialogar em cima de casos de sucesso e você entender como foram feitos. Né? Para você poder, mesmo que não seja do seu gênero, você vai entender como que o cara desenvolveu um propósito, o conflito de protagonista e dos coadjuvantes, tá? Então, o primeiro que a gente selecionou foi O Senhor dos Anéis, né? Que é uma história conhecida também mundialmente aí, foi recorde de Oscar, ganhou 17 Oscars, coisa pra caramba, trilogia, e não foi à toa, a história é muito bem contada nos cinemas com a direção do Peter Jackson lá, mas os livros do Tolkien são uma aula para quem também procura escrever não só algo fantástico, fantasia, né, medieval, ou no caso dele Terra-média, como ele chamou, mas quem quer aprender sobre roteiro, o cara sabe muito, tá? Então vamos lá, ensinando agora o propósito da história, o que o Tolkien definiu qual seria o propósito da história. É aquele primeiro tópico lá que a gente falou, que é ensinar uma maneira de viver de acordo com os valores dos heróis daquela história, né? Então eles acreditam em coisas, eles têm esses valores, e eles vão tentar, de uma forma metafórica ali, né, te ensinar a viver dessa maneira, né? Então, se essa é a ideia, viver, né, de acordo com os valores dos heróis, ele desenvolveu um conflito para a história, que era: o bem existe e é uma força pequena, o mal existe e é uma força muito grande.
Será que ainda vale a pena lutar pelo bem, mesmo estando em tanta desvantagem assim? E aí você pensa, até agora eu não falei nada de gênero. Se eu te falar assim, ó, vou criar uma história. O propósito dela é ensinar uma maneira de viver com a bondade, né, acreditando nas pessoas, tendo fé no bem. E o conflito que eu vou criar para essa história é que as pessoas que acreditam no bem, elas estão em minoria, elas estão perdendo uma guerra. E as pessoas que acreditam no mal, quem luta pelas forças do mal, está ganhando. Até agora eu não falei de gênero. Eu posso estar fazendo uma história sobre, sei lá, máfia. Então a força policial está em menor quantidade, a máfia é maior. Sim. Eu posso estar fazendo uma história sobre uma ópera espacial. Eu posso estar fazendo sobre heróis. Às vezes um universo onde os heróis estão em menor número, os vilões são maiores, né? Então eu não dei gênero, eu só dei uma mensagem. Como o Tolkien decidiu fazer isso? Com a Terra-média. Então existe um mundo que vive com raças diferentes, em certa forma, harmonia. Sim. E existe um mal que está crescente, gigante, e está vindo tomar toda essa harmonia que existe na Terra-média. Então ele definiu que seria uma fantasia medieval aí, né? E aí você define o seu gênero. Pode ser a mesma mensagem, se tratando de outro gênero. Tá? Então mais ou menos é isso que você tem que passar para a sua história. Tá? Então vamos lá. Aí depois que ele definiu esse conflito de história, ele define o conflito dos protagonistas. Isso. Né? Quando eu falo protagonistas é porque em Tolkien existe essa ideia de que existem dois núcleos, né? O do Frodo e o do Aragorn. Então eles se consideram esses dois como pessoas que movem a trama principalmente. No caso do Frodo todo mundo sabe, né? O cara tá com o anel do poder, e ele tem que destruir o anel lá na Montanha da Perdição, mas durante toda a história o anel vai ficar tentando Exatamente. corromper ele. Então aí tem o nosso conflito interno, né? Isso. É o conflito onde o Frodo vai ficar matutando se ele vai conseguir, o anel falando, ó, você pode ter poder e tal. E o Aragorn... Acho que é o conflito mais básico, assim, do herói. É verdade. De o herói passar para as forças do mal ou não. Sim. Star Wars aborda isso. Sim. Mitologia fantástica, assim, né? É. O conflito... Agora não quer dizer que o básico não possa ser usado, tá? Você pega alguma regra clichê, assim, de o herói ser questionado em ir para as forças do mal, tem muito isso. Sim. Mas dá para replicar de alguma maneira nova, dependendo do que você está chamando ele para fazer parte dessa filosofia do mal. Quem é que está chamando ele, no caso aí? Era um anel que tinha um dono. Um dono, um espírito que chamava ele, mas é diferente de você pegar, por exemplo, um Sr. Smith e chamar o Neo para as forças do mal, uma máquina. Vocês entendem o que eu quero dizer? A premissa é a mesma, mas o como é diferente. Sim. É isso que muda. Isso aí. Tá? Então, ó, o Aragorn, que é outro cara, o conflito interno ele era descendente de uma linhagem de reis, mas ele tinha medo porque todos os antepassados dele fizeram caca. Uhum. Então ele tinha receio de que se ele fosse lá, ele cedesse às mesmas fraquezas. Então, como o Marcão falou, o conflito interno ele é quase sempre presente. Sempre. Né? Você pode escolher entre ter um externo, um pessoal, mas o interno está lá. Uhum. Porque é o que falou, que vai dar profundidade para o seu personagem. E se ele for uma pessoa 100% certa do que ele quer fazer, não tem muito... Não tem muito. Você não sente empatia, porque você não é assim, né? Exato. Olha como é curioso. A gente fala bastante sobre arquétipos aqui, e um dos arquétipos que é o mais certo no que tem que fazer é o herói. Uhum. Mesmo o herói, ele tem os seus pontos de dúvida. Tem. Ele vai ter suas falhas, porque senão não gera empatia. Você fala, esse cara é perfeito, não tem como eu me relacionar com esse cara. Né? Então você vê que seu personagem sempre vai precisar desse conflito interno. O externo, todo mundo sabe em Senhor dos Anéis, são os exércitos de orc, a maldade que está corrompendo o mundo e tal. E o pessoal, que é aquele eu contra ele, é o Sauron, né? O senhor do fogo lá. Tá? Então assim, agora usando só alguns exemplos que a gente selecionou, eu vou falar bem rápido desses coadjuvantes aqui do Senhor dos Anéis. Como a gente falou, só o seu protagonista vai ter conflito? Não. Os coadjuvantes precisam também ter os seus conflitos. Em Batman, o Gordon tem os conflitos dele, né? O Robin tem os conflitos dele, por aí vai. Em Senhor dos Anéis, alguns exemplos para quem viu os filmes, tá?
Se você não leu o livro, não tem problema, porque eles estão lá também. Mas estou falando pra você não se assustar caso você não tenha lido. O Legolas, num certo momento, quando eles estão em Helm's Deep lá, eles estão com um grupo de fazendeiros, não sei o que, alguns soldados, uns 300 lá, e estão vindo 10 mil orcs, um exército de 10 mil orcs. E o Legolas fala pro Aragorn, que é o herói da história, falando, ó, não tem por que a gente ficar aqui, nós vamos morrer, é loucura, 300 contra 10 mil. E o Aragorn fica nervoso e fala, ó, se eu for morrer, eu vou morrer como um deles. Por que que essa cena houve? Não foi porque ia ser bonito, né, pro Tolkien, além dela ser bonita. Porque ela reforça a ideia principal da história, que é, vale a pena, mesmo em menor número, lutar contra um mal maior, né? O Frodo é o exemplo disso. O Frodo, ele tem do lado dele o Sam. O Sam é a ingenuidade, a inocência em pessoa, ele é a felicidade em pessoa. Por que que ele foi escolhido como coadjuvante para estar do lado do Frodo? O Frodo não vai ser tentado o tempo inteiro, né? Sim. Então você coloca esse cara para dar essa levantada no personagem. Interessante. O Gandalf, que é o mentor ele sempre tem nas histórias a ideia de, ele não põe um modo de vida na pessoa. O mentor é aquele cara que vai ensinar o modo de vida dele para o seu protagonista. Ele já passou por isso. Isso. Então você vê o Gandalf, ele nunca fala para o Frodo como ele deve agir, ele fala como ele encara aquele momento e o Frodo age como ele achar melhor. Tem uma cena que é perfeita para exemplificar isso, que é o Frodo vendo o Sméagol está ali, e ele fala pro Gandalf que o Bilbo, o tio dele, né, deveria ter matado o Sméagol quando teve a chance, mas não matou porque teve pena, né? E o Gandalf fala que foi justamente essa pena que fez ele poupar o Sméagol, né? Aí o Gandalf fala uma frase, não vou saber falar exatamente, mas ela é maravilhosa, que ele fala assim, existem alguns que vivem e merecem morrer. E existem alguns que morrem e merecem viver. Você não consegue dar vida para os que morreram, Sim. mas você consegue poupar os que estão vivos. Com certeza. Então o que o Gandalf falou nessa frase, obviamente poética, aí a gente já entra no recurso de roteiro que o Tolkien manjava muito, né? Porque ele não falou explícito, ele usou um floreio aí. Ele está falando exatamente o modo que ele acredita. Ele falou, a piedade, ela faz parte da nossa vida. Né? Então ele ensina para o cara. E aí vão ter vários outros exemplos, senão eu vou ficar me alongando aqui a franquia inteira de Senhor dos Anéis, mas todo personagem de Senhor dos Anéis tem um conflito interno que ele passa, pelo menos um conflito interno que ele passa ali, e ele ajuda a mover a trama para frente. E isso que o Roger está falando seria um arco dramatúrgico de cada personagem. Tá? Você tem a trama principal, que é o protagonista, que no caso é o Frodo, posso dizer que talvez a maior, e o Aragorn também, talvez, sim. Mas principalmente quem move realmente a trama do protagonista central é o Frodo. Sim. E aí você tem as subtramas, que são o quê? As tramas que preenchem a história sem encher a nossa maravilhosa linguiça na história, mas são as tramas que fazem sentido estar na história e que você ocupa as lacunas da história, porque senão o filme vai ficar absolutamente cansativo, 4 horas de Frodo do início ao fim, e você tem a jornada principal do Frodo como protagonista, do ponto A do condado ao ponto B, a destruição do anel, e as subtramas é que vão pautar o preenchimento do filme, e elas também têm propósitos. Então o anão e o Legolas queriam alguma coisa, sim, tinha uma quest de um, aí tinha o Aragorn que é a quest dele, né? As funções de cada um quer uma coisa, cada um tem algum conflito interno, pessoal, extrapessoal, e aí você vai desenhando a tua estrutura de roteiro. É assim que funciona para essas grandes sagas, né? Isso aí, a gente vê, você falou, por que o Hobbit não fez o mesmo sucesso do Senhor dos Anéis? Ele tinha um conflito pessoal, tinha interno e externo, mas as subtramas não convenciam. Né? Você não ficava empático do mesmo jeito que você ficou. Aí acabou fazendo com aquela sensação de encher linguiça. No terceiro filme, é totalmente sem pé nem cabeça, uma guerra que praticamente veio assim, inesperada, não foi construída, e você não tem empatia com o que está acontecendo. Você começa a falar, eu estou vendo uma cena que não está mudando nada na história. Sim. Né? E aí que você vê que é o erro da roteirização. Você fala, estou vendo uma coisa que não vai acrescentar em nada, está só enchendo linguiça, como o Marco falou. Com certeza. Isso é a opinião, tá? Eu vejo muito isso acontecer na franquia Matrix também.
Ainda mais que agora vai vir o 4, que eu não sei o que eles vão querer fazer, né? Mas pra mim eu considero muito o Matrix como uma franquia, assim, um filme fechado nele. O 1 ele passa a mensagem dele e o 2 e o 3 eu fico com a sensação de que não é a mesma coisa, não é o mesmo filme. A mensagem já se deturpa, os personagens em si são jogados ao léu e novos personagens entram que são muito sem propósito para a trama. Então eu fechei o filme 1 muito satisfeito com o que eu vi. E eu respeito se vocês gostam do 2 ou 3, não tem problema nenhum. Eu só estou falando que o filme 1 ele passa todos esses conflitos internos, pessoais e externos, como o conflito interno do Neo sem saber se ele está numa realidade paralela ou não, se ele está no emprego é real ou não. E aí no computador dele ele fica caçando respostas até ele seguir o Coelho Branco e ele ir em direção, né, mover a história, mas o conflito interno dele está lá. Até o conflito pessoal dele, para ele o agente Smith, que é o antagonista, né, que quer manter ele na Matrix, e o Neo quer sair da Matrix e ir com o Morfeu, e aí fica nessa, né, do conflito pessoal dele e o externo de toda essa rebelião das máquinas em querer salvar toda a humanidade, destruir a Matrix. Para mim no primeiro tá muito... Por mais que ele não chegue a destruir tudo a Matrix, o arquiteto, tudo, mas... O filme tá fechado de alguém que é uma expansão que ele saiu do ponto A ao ponto B, de sair da realidade paralela que ele existia até ele focar nele e... Eu acho que o filme 1 ele acaba de uma... Eu acho que a grande questão aí foi o que quem assistiu talvez esperaria no segundo volume e o que as irmãs Wachowski entregaram no segundo volume. Porque, por exemplo, eu concordo com o Marcão, todo mundo é livre para discordar, concordar. Eu concordo com o Marcão que o primeiro filme ele funciona muito bem, só ele. Se não tivesse 2 e 3 ainda seria muito bom para mim, fechado. Por quê? Para mim acabou dando a impressão de que, a partir de agora, o Neo vai usar as habilidades que ele tem, o Morpheus e tal, para acordar as pessoas da Matrix. Sim. Certo? O cara é um monstro. No segundo filme, vieram outros questionamentos que te mostraram que o Neo não estava livre. Tudo aquilo que você viu no primeiro filme, que ele conseguiu se libertar da Matrix e tal, no segundo filme o arquiteto fala que já existiram milhões de outros escolhidos em outras linhas temporais e que eles sempre fazem o mesmo ciclo, não sei o que. Você fala, então peraí, tudo aquilo ali que eu vi, que eu achei incrível, na verdade era um plano das máquinas e tal. E não foi uma revelação que agradou muita gente, né? E eu senti a mesma coisa, essa mesma sensação nos Jogos Vorazes. Eu senti a mesma coisa. Pra mim, os Jogos Vorazes 1 é um filmaço, assim, muito foda. E depois ele começa a encher linguiça. Eu acho que o problema é esse. Encheção de linguiça, pra mim, é um problema... quando você começa a colocar elementos que não tem a ver com a franquia. Eu vi uns bichos lá, não lembro se é no 2 ou no 3, que me tirou muito dos Jogos Vorazes. É tipo uns bichos meio vampiro. Aí começou a sair pra mim. Mas a premissa do 1, da mensagem, do conflito interno da Katniss, de você não deixar a sua irmã ir pra guerra, mas você sabe que você também não tem preparo e você pode morrer naquela guerra estúpida que é o sistema de tributos, e o pessoal de você deixar a sua família e também se apaixonar no meio da guerra, mas você sabe que você vai ter que ou matar ou morrer o amor da sua vida que você se apaixonou lá. E o externo, cara, de todo esse sistema totalitário de distopia, de guerra de jovens que você tem que passar. Então, pra mim, é muito bem construído a premissa. O problema é depois, assim. Eu não posso falar com propriedade porque eu só vi o 1, tá? Mas uma coisa que você está me falando, e a galera que é fã de livros, geralmente os livros são muito mais completos, né? Assim. Mas a galera que lê os livros e gosta da franquia, se tiver alguma coisa errada, me perdoe. Mas pelo menos o que eu entendo, assim, você até falou, tem uns bichos meio estranhos, né, na sequência. Tem. Qual que é a minha ideia nisso? É exatamente esse ponto. Qual que era o propósito dos Jogos Vorazes, pelo menos no meu entendimento, vem do primeiro? Questionar
a nossa sociedade. Exatamente, É uma missão. mas essa mensagem é a mais forte mesmo. Que é o nosso sistema, que nem eles colocaram nessa distopia. Distopia é isso, toda distopia está questionando alguma coisa na sociedade. Quando você coloca essas criaturas que não foram apresentadas previamente, exatamente você isso. pôs um conflito externo que não está condizente com o propósito. Não está. Né? É a mesma coisa, mais ou menos, que sofreu o Maze Runner. O Maze Runner sofreu disso. Sofreu. Então você tem, de novo, uma distopia criticando a própria sociedade, e aí no segundo, terceiro filme você vê... tudo bem, faz sentido o universo que existe lá fora, mas a história se focou para aquilo. Isso. Né? Você começa a colocar muito elemento de antagonista que você começa a tentar processar tudo e tua cabeça não foca. Tá? Então você tem um bicho no labirinto e você acha que o antagonismo é aquilo. Depois você tem os zumbis do sol e aí ficam dois antagonistas. Daqui a pouco tem a própria empresa e depois tem as máfias e os distritos lá fora de gangues. Então são tantos elementos que acaba perdendo o foco da mensagem. O grande problema é esse, né? Porque num livro, talvez você tenha espaço para apresentar tudo isso. Como eu não li, eu não posso falar. Por isso que a gente não entra no livro. Mas por isso que eu falo, nos Jogos Vorazes, talvez houve espaço para apresentar, houve espaço para justificar a presença do bicho. No caso do Maze Runner, talvez houvesse espaço. Sim. No filme não houve. Não houve. E ficou incompleto ali, ficou desgastado. Né? O Marcão falou do Matrix e basicamente distopia também. Total. Né? Então você explica ali, você tenta levantar a questão importante da sociedade, que na verdade tem algumas, né, que eles falam desde a destruição do planeta, porque quem causou, quem praticamente criou a Matrix foi o homem, né? Sim. Então o Morpheus mostra como a gente queimou os céus porque as máquinas eram abastecidas pela luz solar. Sim. E a gente achou que queimando os céus ia conseguir destruir as máquinas. Então você vê como o homem, pela sua sobrevivência, acaba com o próprio planeta. Tem uma frase que o próprio Agent Smith fala, né? Que ele estudou o padrão do ser humano e viu que o homem não era um mamífero, o homem era um parasita. Ele falou que todos os mamíferos do mundo entram em equilíbrio com o ambiente. Só o homem que não faz. Essa frase é muito bacana. Ele é um vírus. E a outra é a subserviência a sistemas. Sim. Né? Que nós somos. Transformação do homem em pilha, né? Exato, isso, perfeito. Então, qual que é o conflito que foi colocado no filme? A gente tem que viver a nossa vida dentro desse sistema e deixar as coisas seguirem, ou tomar as nossas rédeas da nossa vida e nos rebelar contra o sistema mesmo sabendo que pode dar muito errado. Sim. Né? Porque quando o Neo acorda lá, ele não sabe onde ele está, numa nave, tudo quebrado e tal. Então, sabendo desse propósito e desse conflito, que novamente, olha como é interessante. O propósito da história, questionar sobre a maneira como nós vivemos, a destruição do planeta e a nossa servidão voluntária a certos sistemas. E o conflito é de aceitar isso ou se rebelar. Não definindo o gênero, pode ser qualquer filme, pode ser Expresso do Amanhã. É verdade. Né? Eu posso estar em qualquer gênero aqui. Posso estar falando de uma distopia Velho Oeste. O Expresso da Manhã que ele está falando é um filme muito bom de trem, também vou pôr aí para vocês. E que ele fala sobre classes sociais, igual o Poço. Você deve ter assistido o Poço, que também fala sobre essa questão de classes sociais e recursos distribuídos de maneira igualitária ou não, né? Privilegiados ou não. E os níveis de conflito são muito bem limitados. É isso, o poder da limitação. Um dia a gente vai fazer um vídeo. O poder da limitação. Quando você limita, você foca e constrói só naquilo. Então você fechou tua história, o teu foco tá igual um felino que vai caçar. Ele tira a orelha de lado, esquece o que está acontecendo ao redor, não ouve mais nada e a presa dele é só aquilo. O poder da limitação é isso. Um trem que vai discutir sobre o capitalismo e os recursos. É só aquilo. Não tem bichos externos como do nada, ou então começa conflitos que não tem nada a ver. O conflito é único. E você vai vê ali. Essa masterização porque foi esse diretor que fez o Parasita, não foi? Foi esse diretor que fez o Parasita. Você vê que ele definiu ele define uma linha. Uma linha de raciocínio dele para os filmes dele. Né? De novo, ele está falando muito sobre isso, cara, de questionar o capitalismo, classes sociais. A premissa dele. A premissa dele. Então você vê que o cara masterizou de novo. Tá masterizando, com certeza.
uma linha de raciocínio nos filmes dele. Né? Então, de novo, só que no caso, como foi trajado esse propósito de história e esse conflito? Com a distopia cibernética aí da Matrix. Sim. Né? Então, se você tem esses dois pontos, igual o Senhor dos Anéis a gente falou, o Neo tem que ter os conflitos dele. O Marcão já deu aqui basicamente o resumão. O cara não sabe se ele está numa realidade, ele não sabe se ele está vivendo num mundo imaginário, ele não se sente livre. Exatamente. Né? E aí, quando ele se torna o Neo, isso continua porque ele pensa como é que ele sozinho vai enfrentar o sistema. Isso. Né? Isso está de acordo com a ideia do conflito da história. Você se rebela ou você segue? Ele não se sente o escolhido, não se sente isso. Então o conflito dele também vai de acordo com isso. E aí, a partir do conflito do protagonista, você vê como os coadjuvantes vão ajudar. Sim. Né? Então, de novo, a gente já falou do Gandalf, o Morfeu é a mesma coisa. Ele passa tudo o que ele acredita para o Neo, na esperança de que o Neo comece a acreditar naquilo e se torne o escolhido. Total. Tanto que a frase, quando o Neo decide, em vez de correr do Smith, ficar, a Trinity fala, o que ele está fazendo? O Morfeu fala, ele está começando a acreditar. Quer dizer, tudo que eu falei para ele, agora ele está acreditando, então vai dar certo. Né? A Trinity, que é o interesse amoroso, muita história, herói, distopia, tem interesse amoroso, porque é conflito. Né? Todo conflito, interesse amoroso é um conflito. Então, a Trinity, no caso do Neo, é o interesse amoroso. O conflito dela, ela foi dita pelo oráculo que ela ia se apaixonar pelo escolhido. Sim. E o Neo não é o escolhido aparentemente. Né? Ele não está conseguindo fazer coisas incríveis, salvar a Matrix. E ela fica nesse conflito. Eu estou apaixonada, mas... Tem isso. Né? E no final que ela descobre que ele realmente é. O conflito básico de interesse amoroso é a dificuldade para o casal ficar junto. É basicamente isso. Exatamente. Quanto mais dificuldade que o casal tiver para ficar junto, é Romeu e Julieta, né? Tipo isso. Exato. E tem o Cypher, que é o traidor, né? Que é o cara que prefere viver dentro do sistema do que se rebelar. Sim. Né? Então, esses pontos, a gente falou, são os conflitos internos dessas pessoas. Externos, a gente já falou que são os agentes, a Matrix, e como o Marcão falou, o Smith, ele é o pessoal do Neo. Quando a gente falou, né, dos valores, de como você consegue crescer uma obra quando você transcende para uma parte mais filosófica, Matrix faz isso total. Sabe, maestria, né? Então, o Neo, todo mundo sabe, ele é o... Todo mundo sabe não, mas a maioria da galera já sacou isso, que ele é o anagrama de The One, né? Neo, One, que é o Messias, o Salvador e tal. A Trinity, essa também, acho que foi você que me falou pela primeira vez, que depois eu comecei a ver também. Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Isso aí, é muito marcante porque o Neo morre, o Messias morre, e ele volta à vida quando ele recebe o amor da Trindade, que ela beija ele, e aí ele volta. Então você vê, assim, é uma obra-prima. Né? Na nave existe o Apoc, que é Apocalipse, e o Cypher é a figura de Judas, né? Que vende o escolhido, o falso profeta, para poder se salvar ali, né? E a nave que chama Nabucodonosor, que é o nome de um rei da Babilônia e tal. Outras duas referências, essas mais simples. A cidade Zion, que é Sião, a antiga terra dos judeus, que é a última terra dos homens, lembra? Na Matrix e tal. E Morpheus, esse sim já é da mitologia grega. Né? O deus do sono. Deus do sono que acorda o Neo. Animal. Então, de novo, foram coisas que você consegue crescer a sua história filosoficamente e tal, e marca mais pra gente. Com toda certeza. Fica mais marcado, isso aí. Muda a tua história. E assim, a gente encerra nesses dois exemplos, mas daria para usar várias histórias de sucesso que passam nesse raio-x. Né? Com toda certeza. Então, Star Wars tem os 3 conflitos, Sim. Harry Potter tem os 3 conflitos. Aí, só um exemplo rápido, porque é só para o pessoal não achar que tem que ter os 3 de toda forma. Verdade. Mas eu vou falar um filme aqui, na verdade 2, que eu lembrei de outro, muito legais, eu recomendo muito vocês verem, para vocês entenderem o que é um filme ser pautado muito mais ou até exclusivamente em um tipo de conflito só, que é o conflito interno, ou seja, emoções, dificuldades de se relacionar, algo interno ao protagonista, não é uma força externa, não é algo de pessoa para pessoa. O primeiro é o Her, tá? Do Joaquin Phoenix, que fez o Coringa. Todo mundo já deve ter assistido o Coringa. Tem a voz da Scarlett, né? Que tem a voz da Scarlett, o filme Her, e o Joaquin Phoenix é o protagonista. É simplesmente um cara que se apaixona por um sistema operacional. É um cara que tem um conflito interno
de saber, pô, eu me apaixonei por algo que não é físico, uma consciência que não é física. É totalmente pautado em conflito interno. E vocês vão ver que é um filme com uma outra estrutura. Ele não tem uma gama de captação de público tanto como um blockbuster, mas não deixa de ser um filme excelente. Recomendo muito para ver. E o segundo filme, para vocês verem, eu não lembro o nome em português, mas eu jogo aí, é A Ghost Story. É muito bom esse filme, A Ghost Story. É o filme daquela produtora da A24, que faz esses filmes ultimamente fantásticos, assim. E é um filme que fala sobre o tempo e a morte. Então basicamente um casal que o cara morre e ele vira um fantasma, com um manto branco. O fantasma é um manto branco que fica na casa e ele começa a ter conflitos internos, porque ele tem uma relação com um tempo diferente do que quem está vivo e ele fala sobre a morte e o tempo. Então é um filme pautado em conflitos externos, não é um filme que vão ter forças do antagonismo chegando, vilões e policiais, não. É um filme minimalista, conflito pequeno, conflito interno, e não deixa de ser excelentes filmes, só para vocês verem que dá sim para vocês criarem filmes com um tipo de conflito só. E eu recomendo muito vocês verem para vocês entenderem esse tipo de premissa. Tá? E de preferência que seja o interno. O interno. Porque se você fizer filmes, sei lá, só com conflitos externos ou só pessoais, é uma obra muito... Fica bem raso. Rasa, isso. Raso. A palavra é essa, é raso. Então o conflito interno é o que dá preenchimento ali. E aí a gente fez um gráficozinho. Você quer citar ou posso? Pode mandar. Porque, por exemplo, só para você, resumidamente, como é que funciona esse gráfico da premissa do conflito. Primeira coisa que você vai definir é o gênero. Que gênero que você quer construir tua história. Você tá com canetinha, anota aí. Você quer comédia, você quer terror, você quer ação, aventura, fantasia. Qual é o seu gênero? Definindo o gênero, você faz uma busca, assiste filmes sobre esse gênero, anota o que eles estão buscando. E aí você chega no ponto do Roger, que é o propósito da tua história. Sobre o que é tua história. Sobre o que é tua história. Basicamente é isso. O que você quer falar? É sobre morte, como é o Rei Leão. É sobre a redenção, sobre alguém que se torna em rei. Vingança. É sobre vingança, é sobre orfanato, é sobre claustrofobia. O que é a sua história? Depois do gênero. E aí sim você vai começar a definir o teu protagonista, quem é o teu protagonista e o conflito que vai para ele conseguir o que ele quer. O que é que ele quer, seja conflito interno como o horror, que o cara quer viver um relacionamento, mas não sabe se é humano ou não é, se é socialmente aceito ou não é isso, ou se é um Batman que vai ter que lidar com um Coringa, com algum vilão. Isso. Então primeiro você define o protagonista, conflito dele, e aí você põe o conflito da história, que é o conflito pessoal, externo, ou se vai ficar só pautado no interno. E aí você coloca depois os coadjuvantes e os conflitos deles, tá? Que tem que mover todos esses conflitos antes. Pode ser muito aleatório. Exatamente. E aí todos os coadjuvantes vão nutrir a tua história, vão dar uma profundidade maior, uma ambientalização maior, e você vai chegar até a mensagem final, que é o clímax. Como vai acontecer no final, o que o protagonista vai ser revelado no final. Ele vai conseguir o que ele quer? Ele não vai conseguir o que ele quer? O que ele vai se tornar no final? E aí você tem os conflitos da tua história. Basicamente é isso. Isso aí. Se, assim, uma dica pessoal aqui, quem quiser, quem ainda tiver a oportunidade, assista o Daredevil da Netflix. Muito bom. É uma coisa... Você vê exatamente como colocar conflito nos seus coadjuvantes que estão relacionados com o seu protagonista. Isso, exatamente. Nenhum é aleatório. Tudo para mover o protagonista. Exatamente. Mas qualquer uma dessas obras que a gente falou aí, Harry Potter, Star Wars, Poderoso Chefão, todas essas obras são aulas para a gente poder observar como esses caras fizeram. É isso. Certo? Espero que tenha ajudado aí a galera a desenvolver melhor os conflitos para as suas histórias, para os seus personagens. Se você, como a gente falou, está escrevendo qualquer gênero, põe esse gráfico, né, na cabeça e tenta emular ele para a sua obra. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho lá para receber as nossas notificações, quando a gente for lançando novos conteúdos e novas dicas para você desenvolver na sua história. Conhece algum amigo que também, né, o cara está criando, está tendo aquela dificuldade e tal, ou quer
passar uma ajuda para ele, manda para ele, compartilha aí e comenta também, né? Alguma dúvida que tiver, se tiver, pô, queria entender melhor tal parte, a gente responde aí para vocês, beleza? Acho que é isso, certo? É isso.